ser protagonista da nossa história. Em que momento da vida a gente perdeu isso e se acostumou em lugares que não são os nossos? Por exemplo, ser sombra de alguém ou ficar nos bastidores e não conseguir ir para o palco da vida. Bem-vinda a esse podcast, porque hoje vamos falar sobre ser autêntica. Será que você é uma pessoa autêntica ou será que você já até esqueceu de como é a sua personalidade verdadeira, o seu eu maior, o seu eu mais íntimo? Eu, como mentora de mulheres e terapeuta, trabalho muito esse tema com as rodas femininas e descobri que os nossos corações estão muito distantes da autenticidade. E eu quero te convidar para a gente poder resgatar esse ser autêntica, para você não precisar mais ficar agradando ninguém, pedindo aprovação de ninguém, ou pior, tentando ser amada por todos. Quanto simplesmente você pode ser quem você é. E para ajudar nesse bate-papo, eu convidei aqui a minha querida amiga, também terapeuta, jornalista, mentora, Kátia Morbis, para a gente conversar sobre esse ser autênticas, porque sim, a gente paga um preço, mas será que vale a pena? Bem-vinda, Kátia, e eu já lanço a primeira pergunta para você. Vale a pena ser autêntica? Nossa, Paty, olha, para mim não existe mais vida sem autenticidade. Eu não viveria mais uma vida sem ser eu. Mas não significa que esse foi um caminho fácil, nem simples. Eu estava ouvindo você falar aqui na nossa abertura, eu acho que durante a nossa vida, a gente muitas vezes escorrega no sentido de todo ser humano quer ser amado. Quer ser respeitado, quer ser valorizado, quer ser querido. E aí, neste caminho de receber amor dos outros, é muito comum que a gente se transforme em pessoas que não somos ou que vamos perdendo a nossa autenticidade para que a gente fique mais próximo daquilo que os outros gostariam que a gente fosse. E nesse caminho é muito comum perder a autenticidade. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Vou contar a minha história. Hoje em dia, eu acho que eu consigo muito ser eu consigo muito valer a minha voz. Eu não consigo mais conviver em alguns lugares onde eu não posso ser eu. É uma coisa que hoje é sufocante para mim. Não quer dizer que em todos os lugares seja totalmente permitido ou que eu tenha tanta facilidade assim, porque eu estou aprendendo, né? É um treino isso. Mas hoje eu já vejo que nos lugares onde não fazem mais parte da minha vida, da minha história, que não fazem mais sentido com os meus valores, eu não me sinto mais confortável em ficar ali. Então, hoje eu já consigo escolher os lugares que eu quero ficar e os lugares que eu quero sair. Mas a autenticidade, eu diria que o preço que existe nessa autenticidade é que eu estava tão longe de quem eu era, num determinado momento da minha vida, quando eu estava infeliz, e eu fui olhar para isso, eu estava tão longe de quem eu era, eu estava tão distante da minha essência, que eu precisei, aos 40 anos, passar por um processo de redescoberta. Então, veja, né? 40 anos de vida, vivendo uma vida sem saber quem eu era, para poder te responder, vale a pena ser autêntica? E agora eu vou dizer também que eu assino embaixo, vale a pena ser autêntica e pagar o preço de ser autêntica. A gente tem um eu autêntico muito natural quando a gente nasce. Nossos primeiros movimentos de vida, antes da gente formar a nossa personalidade logo na primeira infância, nós somos muito mais naturais, muito mais livres, muito mais espontâneas. Mas ao longo da nossa primeira infância, a gente vai ouvindo muitas vozes de figuras de afeto. Faça isso, não faça isso. Olha que feio ser assim. Veja fulana, olha como a fulana faz. E todas essas vozes, elas vão ficando dentro de nós e nos moldando. Vou pegar um exemplo aqui, ó, bem simples. Imagina que, ó, essa caneta amarela é você, o seu eu autêntico. Você nasce assim. E durante uma parte da tua vida, às vezes até já logo no começo, você começa a entender que há uma expectativa para você ser a caneta rosa. E há um desejo de você ser amada,
mesmo sendo quem você não é, ou ao contrário, mesmo sendo o que os outros querem que você seja. Então, você que estava aqui no seu eu autêntico, muito rapidamente vai se misturando ao que os outros querem, ao valor dos outros, ao desejo dos outros, ou também as defesas que a vida te traz, as suas dores, os fatos que você passou na sua vida. E aí o que acontece ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo a nossa autenticidade, você não se lembra mais que você era essa caneta amarela e você se identifica com a caneta rosa. Você passa uma boa parte da sua vida só se encaixando, perdendo a sua espontaneidade e sendo o que os outros esperam de você. Sabe o que acontece? Aqui está o teu lugar de força. Aqui não é um lugar de força. Aqui está o teu lugar de prosperidade, de amor, de abundância. Aqui não. Aqui está no desejo e na aprovação dos outros. Quanto mais a gente fica onde não é o nosso lugar, mais a gente adoece. Mais a gente abre aquele buraco dentro de nós que a gente sempre repete, a gente nem entende muito bem. Nossa, eu sinto um vazio interno. Parece que as coisas não fazem sentido dentro de mim. Quão distante você está hoje da sua autenticidade? Será que você sabe quem você é? E para mim não existe pergunta mais profunda e de mais espiritualidade do que essa. Quem sou eu? Cada vez que a gente se pergunta quem sou eu, virão muitas respostas. E as primeiras respostas são as vozes de fora. Todas essas vozes que a gente ouviu ao longo de toda a vida. Como se a gente estivesse dentro de um estádio, dentro do Maracanã, ouvindo todas essas pessoas dizendo quem você é. E a gente precisa se despir de todas essas camadas e encontrar, começar a chegar no nosso eu verdadeiro. Vale a pena? Agora eu vou dizer, vale. Por quê? Porque o seu eu verdadeiro, ele é absolutamente único. Em 7 bilhões de pessoas no mundo, só tem uma pessoa que tem essa digital, que tem essa íris do olho, que respira dessa forma, que tem esse brilho que eu tenho, que você tem, que todas nós temos. Mas para isso, para a gente estar nesse propósito de vida, nesse eu único e brilhante, a gente tem que estar na autenticidade. E é curioso porque durante as mentorias que eu faço, tem um teste que a gente faz de perfil comportamental. E nesse teste de perfil comportamental, ele revela quais são os seus talentos. Então, todos nós temos os 4 perfis em maiores e menores intensidades, e a combinação dos perfis é que vai fazer você ser você. E é interessante nesse teste que primeiro você responde o teste dizendo quem sou eu? Então, é a sua visão. Depois você responde as mesmas perguntas para dizer quem os outros acham, como os outros acham que eu sou. E aí, é muito interessante porque muitas vezes as pessoas são de um jeito e elas estão o contrário, exatamente o contrário do que elas são, porque na cabeça delas é como os outros estão pedindo. E geralmente, quando chega num teste que a gente faz essa avaliação e a gente percebe, porque nesse teste tem a visão 360, então eu consigo escutar os outros para saber o que os outros, como os outros me veem e como eles gostariam que eu fosse. E geralmente a gente fica numa força para tentar se transformar naquilo que os outros gostariam, que é onde a gente exatamente perde a nossa força. É onde a gente faz o esforço e perde a força. E é curiosíssimo porque quando as pessoas estão muito adaptadas, que a gente chama aqui esse estado adaptado, elas já chegam adoecidas. Provavelmente com depressão, com ansiedade, com várias síndromes, às vezes doenças autoimunes são muito reveladas por conta disso. E eu percebo que esse esforço que se faz, muitas vezes nem faz sentido. Porque às vezes as pessoas nem estão pedindo aquilo de você. É como você está enxergando o mundo. E aí eu faço uma análise aqui que esse lugar que as pessoas imaginam que os outros gostariam que ela fosse, é muito pautado no que ela viveu na infância. Você falou das vozes, né? E é muito comum a pessoa estar ligada assim, meu irmão era assim, ou ninguém nem falou o que ele era. Ela teve uma visão, só que como uma criança interpreta um fato, não é a mesma visão de um adulto. E às vezes aquilo fica tão dentro, tão ligado na essência, que ela passa uma vida tentando ser quem ela não é. Exato. Ou se comparando, ou ainda quando uma criança foi muito criticada e cobrada. Ela entendeu desde muito cedo que ela precisava se adaptar.
e ser algo que ela não era. Então, quando a gente fala de autenticidade, por que não é tão simples? Porque a gente está trabalhando aí com autoconfiança, com autoestima, com o resgate de uma história. Quando olhar lá atrás e poder ter a coragem de você enfrentar isso tudo e dizer: eu sou quem eu sou como eu sou. Então, eu diria assim que a gente também tem muitas dores para trabalhar aqui. Quando a gente olha para isso tudo, qual é a dor mais profunda que você traz lá de trás? E eu, quando trabalho no processo terapêutico, nas mentorias, eu vou nas dores mais profundas. As experiências da nossa infância trouxeram dores muito profundas e nos moldaram na personalidade que nós estamos hoje. Nas nossas defesas, nas nossas máscaras, a gente vai colocando a nossa armadura para se defender daquela dor. E talvez por trás da sua armadura esteja teu grande segredo. Então, a coragem de ser quem você é, a coragem de pagar esse preço, de ser quem nós somos, ela é um ingrediente fundamental. Outra coisa, ouvir o nosso coração. A gente está muito distante, muitas vezes, do nosso coração. A gente nem sabe, né? Parece assim, ouvir. Como é que escuta o coração? Algumas pessoas até perguntam. É tentar calar e silenciar todas essas vozes, ou pelo menos estar mais distante disso tudo, para realmente começar a fazer perguntas e resgates mais profundos da sua voz interna. E uma outra dor que eu queria trazer aqui também, Kátia, é o feminino ferido. Muitas vezes, desde muito cedo, nós já trouxemos um feminino muito ferido, seja já pelas histórias da nossa mãe, das nossas ancestrais, ou pela nossa própria história, de um amor interrompido, de uma mãe talvez pouco presente, ou que não ajudou a elevar a autoconfiança e a autoestima dessa criança, ou de um pai também muito crítico, muito perfeccionista, que cobrou demais dessa criança. Então, cada vez mais, ela tem menos recursos internos para ser autêntica depois, quando adulta. Cada vez mais é como se ela se sentisse enfraquecida, porque a autoconfiança em si, o amor próprio, que são as bases, os pilares fundamentais de ser autêntica, não estão sólidos o suficiente. E aí eu acho que entra um papel fundamental do autoconhecimento. Porque como que você vai saber quais são os seus maiores talentos e as suas forças se você não se conhece? Então, vamos pegar um exemplo de uma criança muito falante, muito espontânea, muito feliz, que cresce num lar onde os pais mais austeros querem mais disciplina. Então, fala mais baixo, não fala tanto, não seja tão espontânea, não faça isso, não faça aquilo. E aí, essa criança começa a perder essa espontaneidade. E, de repente, quando ela chega na vida adulta, ela já nem sabe mais que isso existe. Ela tem um vazio, porque ela sabe que algo nela não está sendo colocado para fora, mas ela nem sabe mais dessa espontaneidade, desse talento. E é muito comum, aí a gente chega no mercado de trabalho e pega algumas pessoas que têm talentos para fala, talentos de oratória, talentos de poder ser mais autênticos e espontâneos, menos formais, que elas se sentem inadequadas ao agirem assim. Ou elas têm medo de falar em público porque elas foram tão criticadas e tão podadas na infância que quando elas abrem a boca, parece que vem uma voz assim: será que alguém quer ouvir o que eu tenho para falar? Será que o que eu falo tem valor? Será que o que eu falo é importante? E aí, eu acho que o mercado de trabalho também é outro lugar que nos sufoca nos nossos talentos. Como que eu vejo isso? Você tem algumas fortalezas no seu comportamento, então eu vou pegar os perfis comportamentais que fica mais fácil de definir. Então, algumas pessoas são mais planejadoras e mais ouvintes, menos falantes. Então, são pessoas que elas não vão necessariamente se posicionar com facilidade, porém, se você entregar um planejamento, um projeto, se você entregar uma função onde ela tenha que ouvir, por exemplo, clientes, consumidores, elas são excelentes. Mas aí o mercado exige que você se posicione, que você seja líder, que você seja assertivo, ou seja, pega todas as qualidades de um outro perfil e traz como um peso para ela ser algo que não é natural dela. Então, ela passa uma vida não enxergando o talento dela de planejamento e de empatia.
e se sentindo fracassada ao olhar para aquilo que ela não tem tão forte, que talvez seja o talento da oratória, da influência, da persuasão ou da assertividade. E aí ela se acha inadequada ou ela acha que não é boa o suficiente. Aí eu pergunto, como que vai ser autêntica? Não vai ser autêntica nunca. Por quê? Porque se como eu sou não é bom o suficiente, se aquilo que as pessoas estão validando eu não tenho, eu tenho que me transformar em alguém que eu não sou. E aí é uma dor muito grande, porque ela nem usa o que ela tem de bom, ela nem transforma aquele potencial em potência, e ela nem consegue desenvolver com naturalidade aquilo que não é dela, porque tudo aquilo que não é da nossa natureza exige um esforço gigantesco, e aí ela fica uma vida se sentindo inadequada, sendo nada autêntica. O que você está falando me lembrou uma frase. Tem uma frase de Rumi que diz assim: por que você permanece na prisão quando a porta está totalmente aberta? Se o ambiente onde você está não permite você ser autêntica, ser quem você é, será que você está nessa prisão? Será que você está se colocando num lugar que não é o seu lugar de força? Então, de novo, tem algo muito especial em você. E o seu servir divino é só teu. Tem um brilho, tem um talento, tem algo que é natural teu, e é esse ser, porque a gente está tão no movimento do fazer, 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 conquistar, chegar a uma etapa, e parece que a gente nunca está pronta. E o que a gente está dizendo hoje aqui em ser autêntica é você ser absolutamente quem você é. E acho que esse é o nosso grande desafio, porque, de novo, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, desconstruir a imagem que nós criamos de nós mesmas. Nós estamos numa imagem criada por nós. E essa também é a nossa liberdade. Nós criamos lá atrás, por todas as defesas dessa criança, do ambiente, das projeções, das figuras de afeto, das histórias do nosso passado. E quem pode olhar para isso tudo, ressignificar isso tudo, dar um novo sentido, fazer a mudança, somos nós mesmas. Então eu diria assim, aquieta teu coração agora, nesse bate-papo aqui nesse podcast, e observa, será que eu me apaguei? Será que eu me anulei? Será que eu sei quem eu sou? Quem sou eu? Será que eu estou no meu eu autêntico? Será que eu permito essa voz interna, essa intuição, né, que me guia para eu conhecer melhor quais são as minhas necessidades, a minha busca mais profunda, aquilo que eu estou aqui para o meu servir divino? E para a gente não só ficar falando dos lados ruins, né? Ou da dificuldade do peso que é ser autêntica, eu também queria fazer um convite para a gente trazer dicas e espaço de cura, porque o nosso podcast, ele também tem esse espaço, né? Da gente poder trazer dicas para as pessoas do que a gente fazer, né? Com isso tudo. Quais são os caminhos? Eu queria começar perguntando para você, Kátia. O que você sugere como caminho terapêutico? Eu acho que a primeira coisa é você passar a se observar e a se conhecer. E se você não sabe, não se enxerga com talentos, com dons, com habilidades, pesquise. Vá fazer treinamentos, vá fazer testes, faça assessments, tem milhares de produtos disponíveis no mercado. Pergunte para as pessoas que melhor te conhecem quem você é, o que você faz muito bem feito, quais são as palavras que elas pensam ao ver você, porque isso vai trazendo um caminho de mostrar na sua naturalidade quem você é. A Brené Brown, que é uma autora e uma pesquisadora que fala muito de vulnerabilidade, ela fala que autenticidade é quando a gente abandona a figura que a gente imagina ser e assume com coragem a figura de quem a gente é. Então, não existe caminho para a autenticidade sem antes você se conhecer, você descobrir quem você é. E aí tem um detalhe que eu acho que nessa busca é muito importante. Não queira fazer uma autopesquisa, não queira virar cientista de si mesma olhando só para aquilo que você é bom. Porque esse é um caminho perigosíssimo. É como se, tipo assim, eu só vou gostar de ver a minha luz e eu vou ignorar a minha sombra. Então, eu acho que é muito importante, nesse caminho de autoconhecimento, você, de fato, entender no que você é muito boa, no que você é muito bom, naquilo que você também não é e que está tudo bem não ser. Você não precisa ser perfeito, ao contrário. Você precisa ter coragem de ser quem é, assumindo a perfeição de ser imperfeito.
Perfeito! Eu acho esse tema lindo, tão rico, ele tira um peso das nossas costas. Desde muito cedo a gente aprendeu a não errar, então você tirava nota boa, você recebia aplauso. Se fizesse algo certo, você recebia um elogio. E para esse caminho terapêutico ser muito profundo, o que eu indico é olhar para trás. Começar a olhar lá para o início da nossa história. Olhar para esses pais, para essas figuras de afeto, para a projeção, para a expectativa deles, para tudo o que você recebeu e dizer: eu aceito tudo como foi, mas agora eu me permito fazer diferente. Trazer novamente essas vozes, a gente precisa reconhecer essas vozes que estão dentro de nós e começar a observar: será que essa voz, que pode ser a voz da minha avó, do meu pai, da minha mãe, de um professor, de um amigo, será que eu quero realmente ficar replicando essa voz dentro de mim? E começar a dissociar isso de você e encontrar essa voz natural dentro de você. Ela não é uma voz punitiva e ela não é uma voz pesada, porque ser quem nós somos, essa autenticidade, tem uma leveza interna. Quanto mais a gente está distante de nós, mais nós estamos adoecidas, com sintomas, sem prosperidade, com dificuldade no amor, na vida. Então, quanto mais a gente está na nossa espontaneidade, na nossa autenticidade, mais nós estamos no nosso lugar. E eu te pergunto, você tem espaço na tua vida, na tua agenda, para você ser autêntica e espontânea? Imagine que se Mozart não aceitasse ser o compositor que ele foi. Imagine tantas outras pessoas especiais ao seu redor se tivessem duvidado do seu grande propósito, da sua autenticidade. Então pergunte agora para você: eu estou na profissão que eu escolhi? Ou será que alguém escolheu para mim? Será que esse perfume que eu usei hoje é o perfume que realmente eu gosto? E comece também a abrir espaço para você descobrir algo novo. Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso me matricular naquela aula que eu já tive vontade lá atrás, mas alguém me disse que não era boa para mim e eu desisti? Então, comece com pequenos movimentos, mas num resgate mais profundo. Quem sou eu? E onde está essa voz dentro do meu coração? Porque essa voz aponta o caminho da tua alma. E nesse caso de pesquisar, né, a voz ou as coisas que você gosta, eu acho que é muito importante também você abrir a sua mente para experimentar coisas diferentes. Porque às vezes naquilo que a gente diz que não gosta ou que não nasceu para fazer, tem algo muito valioso ali que está até um trauma escondido de repente e você não está experimentando. Então, por exemplo, eu nunca gostei de cozinhar. E aí você nem tenta, nem experimenta. Tenta fazer um dia na cozinha para ver se de repente você não vai se descobrir inovando em algumas receitas ou você vai aprender a praticar um esporte que você não imaginava e passa a gostar. De repente você vai para uma aula de pintura, você que achava que não tinha talento algum para desenho e começa a enxergar alguns talentos. E por que eu digo isso? Porque existe uma armadilha nas comparações. A gente escuta muito isso, não só dos pais, mas na nossa infância a gente escuta principalmente de professores. Você vai para a escola e você desenha e você é um bom desenhista, mas você não é o melhor desenhista da turma. E aí você senta do lado daquela criança que é muito boa no desenho, você mesmo se compara, não precisa alguém chegar e comparar você. E aí a memória que você guarda na sua cabeça é: eu não sou boa desenhista, porque na sua lembrança tinha alguém que desenhava melhor. Eu não sou boa no esporte, porque na aula de educação física eu não era o destaque do time. E aí, nessas comparações que você vai fazendo, talvez você mesma tenha criado algumas crenças internas que nem são verdadeiras. Tudo bem, você pode não ser a melhor desenhista, a melhor pintora, o melhor atleta, mas isso não quer dizer que você não possa se divertir desenhando, pintando, praticando esporte e descobrindo algo em você que faça todo sentido para esse seu momento de vida. E que pode ser uma guinada de vida. Pode, porque eu vejo pela minha profissão. Eu escolhi ser jornalista porque eu sempre me considerei uma boa comunicadora. E hoje eu vejo que na profissão que eu estou exercendo hoje, de desenvolvimento humano, mentoria, treinamento, eu continuo exercendo a mesma habilidade, mas eu não fiquei encaixotadinha no jornalismo ou nas profissões de comunicação. Isso. E sabe, Kátia, eu acho que para isso se tornar mais na prática de todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo,
Acho que a gente precisa tocar também em duas dores, que a gente chegou a falar aqui, mas eu acho que elas precisam de um pouco mais de atenção. E uma delas é, não seja tão sensível às críticas. Talvez você está dando tanto valor ao que está do lado de fora, empoderando tanto a voz do outro e apagando um fôlego teu, um alimento de alma, uma vontade tua de ousar ser quem você é. E a outra dor é, pare de querer ser amada por todos. Isso é da nossa criança. A criança precisa e quer e deseja ser amada por todos, ser aceita, não entrar em conflito, então ela tem medo de se posicionar porque ela só quer ser amada. Se isso ainda está dentro de nós, nós estamos muito mais presas à nossa criança ferida do que no nosso eu autêntico. Então, se faz sentido para você, assim, observe se você está dando respaldo demais às vozes e críticas externas e buscando demais um amor que talvez falte dentro de você. Comece com o amor próprio. O amor próprio vai te ajudar muito a ser autêntica. Exatamente, porque não existe como você ser autêntico, como você ser autêntica, se você for o seu maior algoz. Isso. Porque aí você vai chegar num determinado evento social, você vai ser mais falante, ou você vai ser mais comunicativo, ou você vai se vestir de uma maneira diferente, ou você vai gostar de coisas diferentes, e se você começar a se sentir inadequado e se autocriticar, não existe autenticidade que resista, porque nem está ouvindo crítica dos outros, você mesmo já está se martirizando. Então, eu sempre falo assim, ó, se você quiser realmente se comparar, se você acha que a comparação é muito forte na sua vida, faça a comparação correta. Compare você hoje com você ontem. A pessoa que chega hoje num lugar e que consegue ser mais natural, consegue ser mais autêntica, é mais feliz ou menos feliz do que aquela versão sua do passado que agradava a todo mundo, que se vestia no dress code corporativo, que falava do jeitinho que os pais gostariam e que de repente fazia tudo como os outros queriam, poderia até ter a ilusão de ser amada, mas não era tão feliz. Então, assim, olhe para a sua trajetória e veja quem eu sou hoje, quem eu fui ontem, e aí sim você vai ter a comparação exata. Eu lembrei de uma constelação que eu fiz essa semana, em que a dor maior de uma pessoa que não se sentia merecedora de ir para a vida, de ser quem ela é, da sua potência, é porque ao se tornar invisível, gente, ao se tornar invisível, ela se sentia mais protegida. Qual é essa proteção? Que casca é essa que nós estamos criando para a gente se tornar invisível do nosso potencial? Então, eu queria aproveitar, se isso está tocando teu coração e está fazendo sentido para você, escreve aqui para a gente nos comentários o quanto para você é fácil ou difícil ser autêntica. E a partir desse podcast, qual é a mudança que você vai fazer? O que te inspirou hoje aqui? Porque é tão gostoso quando a gente, sabe, compartilha com você isso tudo e você também dá o feedback ali. A gente tem gostado muito. Então, eu pedi também para você já curtir, deixar o seu like aqui, se inscrever nos canais das duas, acompanhe o movimento das duas, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão, mas principalmente, coloque a sua voz no mundo agora. Vai ali nos comentários e já diz o que vem no teu coração, porque a gente está chegando à última etapa, a gente já vai se despedir, então eu vou pedir para a Kátia trazer aí uma inspiração final, né, uma mensagem que você queira deixar aí para todo mundo. Olha, olha bem nos meus olhos e presta atenção no que eu vou te dizer. Não existe autenticidade sem coragem. Se existe algo que você precisa trabalhar dentro de você para conseguir ser autêntico, ser autêntica, é coragem. É coragem para falar o que pensa e para estar preparado para o elogio e para a crítica. É coragem para fazer o que gosta e estar preparado para fazer o que todo mundo faz e ser aplaudido, ou para você ser a ovelha negra que vai fazer o diferente e ser criticado. É a coragem para você olhar no espelho e conhecer o que você tem de melhor, quais são os seus maiores talentos e o que você não tem de tão bom, que são as suas maiores sombras e talvez sejam os pontos que você precisa olhar para evoluir. Então, essa coragem de olhar para dentro, essa coragem de se colocar para fora é essencial para a autenticidade. Então, o que eu desejo para você é, deixe o medo de lado
e assuma a coragem de ser você. Lindo! Vá com medo, mas vá com coragem também. Vá com o preço de ser autêntica, mas aprenda que na maturidade, né? Ou se permita sentir isso aqui na maturidade. É o momento da gente tirar muitas máscaras. E eu termino a minha inspiração dizendo que eu sei o que te trouxe até aqui, a esse momento. Muitas dores. Talvez eu não conheça todas as suas dores. Mas se você quiser uma mão para te ajudar a te guiar, olhar para essas dores, vem para as mentorias, vem para o processo terapêutico, não enfrente tudo isso sozinha. É muito mais difícil olhar para tudo isso sozinha. Há muitas dores e questões que estão no nosso inconsciente. Então, vou terminar aqui dizendo para você, olhe com amor. Para essa tua parte, ela precisou se defender. Foi sobrevivência. Mas você não precisa mais viver na sobrevivência. Aliás, o convite é vir para a vida, é viver, amar a nossa história, amar a si mesma, honrar isso tudo e poder fazer diferente. Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a você. Esperamos você no próximo podcast. Até lá!